Olá, pessoal. Eu sou Eneida Cury e este é o Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Dê o like, se inscreva, ative o sininho para receber mais programas diferenciados como esse. Hoje a gente está com o Sérgio Cunha, o Serginho, né, Serginho? Ele é professor de História, ele é diretor da POESP, está como segundo secretário-geral do Estado de São Paulo, da Direção Nacional da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, e é um prazer, Serginho, estar com você para a gente falar sobre educação no Estado de São Paulo. Oi, Eneida, primeiro agradeço o convite, muito feliz de estar aqui, acho que conversar sobre educação sempre é muito bom, né? Ainda mais conversar com um bancário, né? Eu acho que a gente não vai parar por aí, óbvio, né? A gente vai ter certamente esse programa vai chegar para muitas pessoas, professoras, professores, estudantes, e a ideia é a gente contribuir com essa reflexão. Sou um sindicalista, né? Tô sempre ouvindo as questões aí que a categoria reclama e questiona e que precisa mudar, obviamente, né? Tenho também a oportunidade de sempre estar falando com os estudantes e a gente está aí dando as nossas contribuições, né? Para que a gente consiga organizar a nossa categoria. Obviamente que tem outras lutadoras, outros lutadores, principalmente numa categoria que é imensamente tem uma maioria de mulheres, né? Então, tudo isso é muito interessante, eu acho que vai ajudar nessa reflexão que a gente está pensando em fazer aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Serginho. Então, acho que é super importante a gente conversar sobre educação, principalmente aqui no estado de São Paulo, porque essa área ela sempre foi muito atacada por governos de plantão, né? Foi no estado de São Paulo, já anteriormente, né, com o PSDB e agora no governo Tarcísio, a luta dos professores foi muito árdua, né? A organização do professorado brigando, né, por cargos e salários, brigando pela educação, pela qualidade, na sala de aula, com aulas com classes lotadas, né? Com falta de estrutura, cargos e salários defasados, né? Salários defasados, enfim. Então, é uma categoria que aqui o nosso abraço, nosso respeito, uma categoria de luta e que merece estar à frente, que merece tudo de bom aí e assim, o apoio de toda a nossa sociedade. E aí tem um tema que está muito palpitante, recentemente, que é a história do livro didático, né? Existe uma política nacional do livro didático que o MEC coloca e, obviamente, os estados aprovam, né? Utilizam ou não. Mas a polêmica aqui está sobre a Secretaria de Educação, Renato Feder, né? O nome dele, que resolve lançar um livro virtual, livro digital, que não... A Secretaria rejeita essa política nacional do livro didático e decide que os livros didáticos no ano que vem já serão virtuais. Isso está gerando uma grande polêmica e eu gostaria da sua opinião. O que você, como pesquisador da área, como é que você está vendo? Bem, primeiro assim, eu acho que é importante a gente fazer uma rápida, antes de a gente entrar na parte do livro didático, a gente falar um pouquinho sobre essa questão que se inicia na sua reflexão, né? Faz muitos anos que a educação pública no estado de São Paulo vem sendo desmontada, né? O Darcy Ribeiro, ele falava que a crise da educação era um projeto, né? E eu sou muito convencido disso. Acho que há um objetivo mesmo de desmonte da escola pública, para que a escola pública seja vista somente numa perspectiva econômica, né? Para atender aos interesses econômicos. Então, pelo menos há uns 30 anos a gente vem percebendo esse desmonte. Antes era
Anos atrás era muito comum um professor ganhar muito bem, um professor ter uma carreira muito presa às questões de evolução numa perspectiva mais avançada, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a gente percebe que cada vez mais a educação ela vem sendo deteriorada, né? Então, de uns 30 anos para cá, por exemplo, reduziu bastante o número de matrículas, né? Nós tínhamos alguns anos, a gente tinha aí por volta de 6 milhões de estudantes, hoje a gente tem cerca de 3 milhões, né? Então vem reduzindo o número de matrículas, cada vez menos as pessoas querem estudar. Tem um aspecto também de as pessoas terem menos filhos, mas o aumento da redução de matrículas, ele é muito maior do que não acompanha essa questão da natalidade, né? Então isso é um problema. Acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, porque diz respeito ao sucateamento da educação pública, né? E uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, porque hoje é comum você falar que você tem que ter um plano de saúde, né? Embora o SUS tenha tido o papel fundamental que teve nesse processo de pandemia, a gente sabe o quanto o SUS foi responsável por salvar milhares e milhares de vidas, mas as pessoas incorporaram a ideia da privatização e a ideia de que a saúde ela precisa ser algo... Você precisa ter um plano de saúde. Na escola pública ainda não. As pessoas ainda entendem a escola pública como um espaço importante para se colocar o filho. Ainda é isso, né? E eu acho que a gente tem que manter essa luta, a gente tem que continuar travando essa disputa na sociedade contra os governos que retiram direitos e que a cada dia tentam destruir a escola pública, né? Então, eu sou um grande otimista, um grande defensor da escola pública, né? Tento acompanhar, obviamente, as pesquisas, né? Temos várias referências do ponto de vista da pesquisa de educação e tudo mais. Mas assim, o nosso papel é um papel mesmo de apostar na coletividade. Eu sou essa pessoa que quero contribuir junto com outras companheiras, outros companheiros, obviamente, para que a gente consiga convencer a professora, o professor, o estudante, a comunidade escolar, para que venha para a escola pública, para que se organize na escola pública, para que veja a escola pública como um espaço de elevação do nível de consciência, onde a gente pode debater a questão ambiental, onde a gente pode debater a questão do negro, do homem negro, da mulher negra, dos LGBTs, né, das pessoas com deficiência, discutir a questão dos idosos, né, das crianças, dos adolescentes, os direitos dessas pessoas, discutir a singularidade dessas pessoas, desses segmentos sociais. Então eu acho que a escola pública ela tem um papel muito importante. E esse papel passa pelo projeto pedagógico, né? E aí, fazendo o link, né, da pergunta que você começa, eu achei importante fazer essa introdução, porque a gente viveu 4 anos de um governo que praticamente fez um apagão no MEC, né? O governo Bolsonaro ele gerou um apagão no MEC. Então, as políticas públicas que nós tínhamos anteriormente, todas elas foram sendo minadas, foram sendo detonadas, né? Então é muito necessário a gente fazer a reflexão a partir desses elementos, sabe? Sobre o que significou os 4 últimos anos na educação. E aí quando a gente percebe, né, um governo bolsonarista como o governo de Tarcísio de Freitas, né, colocando à frente um grande dono de empresas, no caso da Multilaser, que é o Renato Feder, que tem interesse, que olha para a educação dentro de uma perspectiva mercadológica, né? Somente eu acho que pouco compromisso se
tem aparecido ali, de fato, com a escola pública. O que ele quer construir é uma escola pautada para o mercado, que esteja a serviço do mercado econômico, né? E aí, quando vem uma polêmica como essa, né, de que vai se deixar o Programa Nacional do Livro Didático, né, que é um programa que tem histórias, tem notícias de pelo menos desde a década de 30, né, salvo engano aí, os pesquisadores em educação que possam me corrigir caso eu esteja equivocado. Mas há muitos anos, há muitas décadas, é uma política pública, né? E aí, de repente, se coloca uma perspectiva de deixar os livros didáticos, que é uma política que vai chegar na escola, que hoje, atualmente, é um negócio altamente democrático, porque coloca os professores para escolher qual que é a melhor obra para estar desenvolvendo o trabalho pedagógico de leitura com os estudantes, para que os estudantes consigam alcançar e construir o conhecimento da melhor forma possível. Deixa isso de lado para se apostar em materiais digitais, né? Isso é preocupante. Do meu ponto de vista, é muito preocupante, porque quais são os interesses que estão por trás disso, né? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa pensar muito e questionar. Eu acho que cabe à professora, cabe ao professor, à comunidade escolar questionar isso, né? Ele piora um pouco, né? A emenda fica pior que o soneto, quando ele fala: mas aí a gente pode imprimir, né? Para a escola que não tiver, o aluno que não tiver acesso, etc., né? Para que um gasto a mais? Se a gente tem um programa que responde há anos, né, de uma maneira bastante objetiva, para que trocar isso, né? Claro. Então, eu acho que é uma primeira reflexão que a gente tem que fazer. Você já tem algo gratuito, que já é dado por essa política pública. Pela política pública. Né? Que a gente tem que valorizar, porque política pública que funciona, né, tem que ser valorizada. Então, você dê algo que já vem. Você vai gastar, vai pagar uma empresa para fazer isso. E Serginho, se, salvo engano, esse secretário de Educação, ele já foi CEO, né, dessa Multilaser, e ele é acionista dessa empresa, ou seja, é o interesse, né? É interesse dele. Tá tendo investigação sobre isso? Como é que é? Então, essa pergunta ela é muito interessante, Neida, porque assim, isso está na mídia, isso está nos jornais, né? Sim. Há um questionamento sobre conflitos de interesse, né? Em fevereiro, a Multilaser recebeu esse questionamento, né? Sobre qual que é o objetivo, né? Do secretário, da empresa ter uma relação com o secretário de educação, né? E de repente essa empresa ela está prestando serviços para a Secretaria Estadual de Educação. Aliás, a Multilaser ela presta serviço para outras empresas públicas no estado de São Paulo, né? O IANSP é uma delas, então tem vendido produtos para outros espaços públicos, né? Então, há um questionamento atual que, desde fevereiro, né, o secretário tem alegado que quando fechou esse contrato com o governo do estado de São Paulo, ele não era secretário, né? É isso que ele tem alegado, mas está respondendo a isso ao Ministério Público, né? Já está na Secretaria-Geral do Estado, né? Salvo engano. Então, se eu não me engano, quando fecharam o contrato, ele já tinha sido... O nome dele, ele já tinha sido convidado, assim. O nome dele já tinha sido aventado, né? Então... É o que estão... É o que está aparecendo. Está aparecendo, né? É o que está aparecendo. É o que está aparecendo na mídia, de fato. Uhum. Mas aí ficou muito esquisito, né? Quando houve o episódio dos aplicativos. Aí ficou muito esquisito. Porque, do nada... você está com seu celular, você vai baixar Você se interessa por um aplicativo, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá naquele espaço que tem vários aplicativos, né? E você
clique em cima e aí você tem que botar a sua senha, né? Tudo isso diz respeito à proteção de dados, né? Tem uma lei. Tem uma lei. Tem uma lei federal que diz Sim. respeito a essa coisa da proteção geral dos dados. E então não é né, um laissez-faire, né, um deixar fazer, deixar acontecer, não é isso. As pessoas, elas têm os seus direitos, nós vivemos um estado de direito. Então, como que de repente, na calada da noite, aparece um aplicativo no seu celular sem você pedir? Que você nem tinha conhecimento nem nada. Exatamente. Então, aí falou-se que foi um erro isso, né? O secretário imediatamente disse que foi um erro. Só que esse mesmo episódio aconteceu quando ele era secretário de Educação lá no Paraná. Em novembro do ano passado, de 2022, aconteceu o mesmo episódio. Então fica muito estranho, né? Fica muito esquisito o mesmo erro acontecer 2 vezes, né? E no celular de milhões e milhões de estudantes, de professoras, de professores, né? Diz que esse episódio se deu por conta do chip que os professores e os estudantes receberam na época da pandemia. E aí lá naquela parte do autorização de uso, né? Que eu acho que poucas pessoas acabam lendo aquilo, né? Ali estava dizendo que a secretaria poderia estar utilizando disso. Mas é muito estranho, né? Muito estranho mesmo, de repente aparecer esse aplicativo no celular das pessoas. Sem divulgação, né? Porque o aplicativo serve para os alunos saberem nota, falta, tudo mais. Agora, para os professores, me parece um diário de classe praticamente, né? Em que você vai colocar tudo, né? A vida do aluno ali, as notas. E esse professor nem está sabendo que isso vai acontecer? Pois é, não houve um debate na comunidade escolar. Olha, nós vamos, uma informação que seja. Nós estamos pensando em fazer isso, né? E aí, porque objetivamente as pessoas elas vão dizer se elas querem o aplicativo no seu celular ou não, né? Então, acho que tudo isso traz outras reflexões à tona, né? De como que a tecnologia está sendo utilizada. E quais são os limites dessa utilização da tecnologia, né? A serviço do que e de quem a tecnologia tem que estar, né? Qual que é o respeito à sua privacidade? Até isso tem que existir? Eu entendo que sim, né? Porque o que o secretário está fazendo é um absurdo isso, né? Esse secretário ele tem se demonstrado, o Renato Feder, um colecionador de polêmicas, né? A começar com o livro didático, essa questão do aplicativo, a política no dia a dia da escola, que tem sido muito complexa, né? Porque é uma política que eles olham somente para transformar a escola deixar a escola numa perspectiva empresarial, é isso que eles querem, né? Tanto que a escola hoje tem um gerente, né? Então, eles estão invertendo os valores da escola pública. Sim, aliás, né? Essa é uma das características, né, de vários governos liberais, de chamar para compor cargos, funções de confiança, de secretariado ou de ministério, pessoas que são ligadas à área privada, não são pessoas técnicas que fizeram carreira, ou que entendem daquele assunto, né? O Banco Central, a gente vê, né? Eu sou bancária, o Banco Central é isso, né? O presidente do Banco Central, os diretores, são pessoas oriundas de bancos do sistema financeiro privado. Então, tem aquela mentalidade que você falou, de transformar tudo que é público em mercadoria, em ente empresarial, visando lucro e não qualidade. Essa acontece muito também na educação. Agora, voltando só um pouquinho sobre a questão do livro didático, só um aspecto que eu acho que é o acesso, né, do aluno, que o aluno vai ter a esse livro digital, né, esse livro virtual. Me parece que são poucos computadores para a quantidade... acho que uma diretora estava falando, 1.500 alunos que poderiam ter acesso a fariam uso esses livros virtuais, mas tem apenas 80 computadores no colégio, né, na escola. Então, como ter acesso a isso? Em casa também,
a questão de internet eficaz, de computador, para poder ler, para poder estudar. Você não acha? Eu acho que tem um aspecto que a gente tem que pensar a partir do que tem sido a reforma do ensino médio no estado de São Paulo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso de maneira mais detalhada, mas eu acho que é importante dizer que, em primeiro lugar, né, que o problema do acesso, né? Isso que você está dizendo está muito relacionado à questão do acesso. Boa parte das escolas hoje estão no estado de São Paulo, não tem estrutura suficiente para dar conta disso tudo que está se falando por aí, se propagandeando, né? E o livro didático é uma questão importante também, né? Porque está muito relacionado, né? Essa lógica da tecnologia, a maneira que se utiliza a tecnologia, precisa ter um equilíbrio, né? Então, aquilo que a gente estava falando, se nós temos uma política pública que dá respostas há décadas, para que você vai mexer nisso? Para que você vai mexer em jogo que você está ganhando, né? Como diz a sabedoria popular. Para que isso, né? E aí, quando você olha para as coisas, para o que o mundo está dizendo, você fica mais de pé atrás ainda, porque agora no finalzinho do mês de julho, saiu um estudo da Unesco colocando uma preocupação importante com o uso excessivo da tecnologia na sala de aula, né? A tecnologia ela precisa ser utilizada de modo a trazer respostas para a humanidade. E não pode ser o contrário, né? Não pode ser uma coisa que responda aos interesses do mercado e que não olhe a questão da relação entre as pessoas. Então, eu acho que é uma grande disputa que a gente precisa fazer e essa experiência que a gente está tendo aqui, espero que ela chegue no máximo possível de pessoas que discutam isso, porque é uma reflexão não menos importante. A gente precisa entender qual que é o papel da tecnologia, né? Quais que são os limites da tecnologia num momento como esse. O mundo está dizendo que não é bem por aí. A Unesco está dizendo, olha, cuidado com a tecnologia. Eu acho que a gente precisa ter limites. Mas quais seriam os malefícios, digamos assim, do uso da tecnologia? Em sala de aula. Né? Em sala de aula, se você usa de maneira sem cuidados devidos, você tem um problema de déficit de atenção muito grande. Né? Então, essa coisa do desenvolvimento cognitivo está muito relacionado à atenção que você tem. Né? Então, se você está o tempo inteiro num celular, se a gente vai para um restaurante e de repente você fica somente no celular, né? Você de um lado, eu do outro, né? A gente pouco vai ter interação um com o outro. Eu acho que é questão da interação. Exatamente. Né? Na sala de aula, isso tem se repetido. Uma das grandes dificuldades do professorado paulista tem sido essa. Né? Como lidar, né, com um jovem que está totalmente voltado, focado a sua atenção para a questão do celular e não consegue se prender àquilo que está sendo desenvolvido em sala de aula. Isso é uma coisa. Outro elemento, né? O tempo que você fica preso a uma tela. Aquele tempo que você fica preso à sua tela, hoje tem pesquisa sobre isso. Isso mexe com o teu sono, isso mexe com a tua atenção, né? Isso mexe com o seu aprendizado propriamente dito. Porque é tudo muito rápido e você não consegue garantir o tempo para a sua reflexão. Né? Então, isso precisa ser reavaliado. A Suécia, por exemplo, semana passada, saiu algumas reportagens, né, que as pessoas que tiverem interesse podem estar observando isso. E a Suécia, ela de 95 em diante, ela colocou um projeto de 100% de todas o seu desenvolvimento em sala de aula voltado às questões digitais. Né? Eles estão mudando isso agora. Eles vão investir mais de 40 milhões de euros para que
os livros didáticos voltem para as escolas. Olha. Eles vão investir todo esse montante porque estão percebendo que há uma diferenciação do aprendizado quando se tem um livro físico e quando se tem um material digital. Então, nós precisamos olhar para essas coisas. A gente precisa olhar para aquilo que está acontecendo no mundo. Para essas experiências, Para né? essas experiências, exatamente. Por que num momento como esse, onde sai um estudo da Unesco, que tem o peso político que tem, né, experiências de países bem sucedidos do ponto de vista da educação, como a Suécia e muitos países aí da Europa. E por que a gente não olha para isso no momento em que a gente vive? Por que a gente vai na contramão disso? Porque é isso que o FEDER está fazendo. Né? O que o FEDER está fazendo é uma verdadeira tomada de assalto aos celulares, por exemplo, com essa história dos aplicativos e desrespeito ao livro didático. Né? Que no momento em que as pessoas estão conversando sobre isso de maneira a olhar mais para essa questão da construção do conhecimento. Então, eu acho que são elementos que a gente precisa olhar com muito cuidado. E não é só uma perspectiva, Eneida, de sou a favor ou sou contra. Não é um fla-flu. Sim. É aquilo que as pesquisas estão demonstrando, é aquilo que a realidade no mundo está mostrando para a gente. Né? Não podemos colocar todas as energias na questão digital, até porque nos parece que, pela situação que está acontecendo, é mais um interesse econômico do que propriamente pedagógico, né? E aí a gente realmente não olha para o aprendizado das nossas crianças. Inclusive, eu acho que a gente estava conversando, daqui a uns anos a gente vai ter uma perspectiva, vai olhar assim, com uma perspectiva da consequência de tanto uso de celular, de tela, de tecnologia, enfim, para o aprendizado, para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento de afetos, de relações. Né? Eu acho que as consequências, algumas experiências estão aparecendo, como você citou, né, na Suécia, o relatório da Unesco, mas daqui a uns anos a gente vai ver, quando os alunos, as crianças se tornarem adultas, né, as consequências de toda essa tecnologia. Né? Fora que eu acho o professor, por exemplo, quando ele passa uma pesquisa ou que se construa algum texto, essa questão aí da inteligência artificial, dessas novas tecnologias que têm facilitado muito, né, a pesquisa, mas elas também têm um outro lado, né, Serginho? Olha, esse comentário que você traz, ele traz junto uma inquietude, assim. Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, sabe? Porque não é raro, uma vez na semana, ter uma professora, um professor ligando, questionando essas coisas. Não é raro, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Como é que vai se dar como é que as próximas gerações vão ficar? Né? Sendo que hoje é muito comum, a gente estava até brincando um pouco com isso, né? Fazendo algumas reflexões, né? Hoje, cada vez mais, a gente percebe que as pessoas que estão perto da gente, realmente, na verdade, elas estão longe, né? E as pessoas que estão longe parece que estão perto. De modo que isso explica, né, o porquê que você está, de repente, num restaurante ou numa sala de aula e as pessoas não se falam, não se conversam. Como é que vai ser isso? Né? O que você vai desenvolver se você não tomar um cuidado para produzir um texto, se você sabe que se você coloca algumas palavras-chave lá e o texto sai todinho? Como é que vai ser isso? Já tem vídeos, pra gente pensar, pra gente pensar um texto, eu vou escrever um texto sobre determinado assunto, tem que ter o começo, o meio e fim, né? Eu tenho que ter um acúmulo intelectual para que eu consiga falar sobre determinados assuntos. Aí eu coloco algumas palavras-chave e aí o texto sai lá prontinho. Como é que vai ser como é que serão as próximas gerações numa situação como essa? Exato.
quais os efeitos Quais disso, os efeitos? né? Quais os efeitos? Porque você precisa de conhecimento para conseguir pesquisar, elaborar palavras, né? Concatenar palavras para produzir um texto, por exemplo. E ali sai tudo pronto. Então, é o que você falou, quer dizer, daqui a uns anos é que a gente vai ver os efeitos disso, né? As habilidades que vão ser destruídas e talvez outras criadas, não sei. A gente. Pois é, eu acho que desafio, são né? coisas assim. Não, Isso é e pano dá pra nota, manga. né? Pano para manga, Serginho. E o professor tem que dar nota, né? Com relação a isso. Mas dá para saber, né? Quando o texto não vem do aluno, né? Quando aquilo ali é construído de outra. Não dá? Então, eu acho que até é Você fala, possível. Agora, você fala, ó, sempre é possível. Agora, objetivamente, você pedir um tema, um texto sobre. Vamos pensar aqui sobre a questão do meio ambiente. Você pediu um texto e a pessoa te entregou um texto. mas tem que deixar claro, Né? que E não você pode vai ser, corrigir aquele texto. não pode ser, tem que né? ser seu, não de outra pessoa que você. Ou de uma inteligência artificial. Então, assim, o que veja bem, o que eu tô provocando aqui com essa resposta não é uma ideia de que a gente tem que ser contra a tecnologia. Acho que o ludismo passou já faz, né, muitos anos, né, bons séculos. Agora, objetivamente, se não tiver uma maneira muito precisa de como lidar com a tecnologia, eu acho que a gente tem mais a perder. Porque a tecnologia, ela, como eu disse, ela não pode estar a serviço do mercado, ela precisa estar a serviço da melhoria da vida das pessoas. Não da destruição dos afetos, mas da construção dos afetos. Não do distanciamento entre as pessoas, mas da aproximação das pessoas. Então, tem uma inversão de valores colocadas na sociedade. E a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa pensar sobre isso. A filosofia, certamente, ela vai produzir muita literatura, já está produzindo muita literatura e a gente precisa estar antenado nisso. Sim. Todos os trabalhadores precisam, e as trabalhadoras precisam estar antenados nisso. Sim. De todas as categorias. Porque é uma questão que está na ordem do dia. Está acontecendo. Nós estamos vivendo revoluções e revoluções tecnológicas e a gente não sabe lidar com essas dificuldades ainda. Né? Já várias vezes, por exemplo, mudando um pouquinho, às vezes as pessoas vão as pessoas acham que as redes sociais elas não têm que limitar em nada a sua privacidade. Tudo que acontece, você tomou um café, você bota lá. Né? Você foi a uma praia, você bota lá. Né? Eu tô falando isso porque é muito comum as pessoas estarem fazendo isso. Mas qual que é o limite disso? Qual que é a importância da sua privacidade? Até onde vai isso? Nós precisamos discutir. Porque senão a gente começa a criar um problema pra gente que... Qual que é a volta disso? Pessoas cada vez se afastando mais, pessoas cada vez mais deprimidas, pessoas... Não é? Então, eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas. Mais. Está falando de tecnologia que afeta todas as categorias, né? Afeta o mundo. Né? É um mundo que a gente vive, né? Na questão dos bancários, por exemplo, ela tem reduzido muito a quantidade de bancários. Você ter acesso no celular a praticamente todas as transações, isso não faz de qualquer valor, porque tem golpes, né, e tudo, então tem que se precaver, mas existe a possibilidade. Então, o que éramos 1.800.000 há 30 anos atrás, somos menos de 400.000 hoje em dia. As agências bancárias estão fechando, você sabe disso, a gente vive fazendo manifestações, né? Porque também o cliente, e aí o cliente que não tem tanta condição financeira, ele fica a ver navios, ele que se vire e vá para um lugar... Né? Vá procurar um caixa, vá procurar uma agência que atenda ele. Então, tudo é virtual. O meio virtual ganhou e é o que você falou, não tem volta. Né?
Não tem volta e a gente tem que saber lidar com isso. Mas, assim, todas o que está acontecendo, quais as consequências disso para a gente vai ter que... Como é que é? É pedalar e trocar bicicleta ao mesmo tempo? Né? A gente vai ter que trocar de roupa andando, né? Como diz o Trocar povo aí. trocar Né? de roupa andando, porque ela tem que vir para o nosso benefício. Que a gente sabe que não é bem assim, né? Não é bem assim. A tecnologia, por exemplo, a gente poderia trabalhar muito menos. O Diese já fez, acho que o Diese já fez essa conta, né? Você poderia trabalhar 4 dias na semana, ou então trabalhar só meio período, 4 horas, e teria produzido o que você está produzindo. Mas não, a tecnologia vem para você produzir mais ainda. E tenha dúvida que professorado é a mesma coisa, é para produzir, arrancar mais produtividade no professor. Né? Eu responderia isso que você está dizendo, né? Com assim, nós somos sindicalistas e a gente sabe a importância que é as pessoas estarem organizadas, né, nos seus espaços de trabalho, nos seus sindicatos, né? No caso da gente, as suas escolas, tá organizando a comunidade escolar. Então, acho que é um grande desafio. As pessoas precisam entender o que está acontecendo hoje, em um momento que a gente está vivendo. A tecnologia não pode servir para responder aos interesses do mercado econômico. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar nas ruas, a gente precisa estar todo mundo... As pessoas precisam entender a importância do sindicato, se sindicalizar, seja nos bancários, seja na educação pública, as pessoas precisam entender isso, né? E nós temos hoje uma precariedade da contratação que é muito preocupante, né? Então, na educação nós temos o categoria O, que hoje é maior, é uma quantidade de pessoas que tá na rede, que estão na rede maiores em quantidade do que os efetivos, por exemplo. Nós tivemos um concurso recentemente que para 15 mil vagas, né? E a gente tem mais de 100 mil professores na categoria O. Hoje a categoria O, que é uma contratação precária, Sim. ela é formada por mais professores do que de professores efetivos. Uhum. E aí, muitas dessas pessoas vêm da iniciativa privada. E aí começam a olhar para a escola e olham para a escola como vê aquele autoritarismo dentro da escola, aquele assédio, etc., que tem sido algo muito comum nas gestões do PSDB e agora na gestão Tarcísio de Freitas, né? Tem dado continuidade à política que pegou do PSDB. E eles têm visto, eles têm achado, têm olhado para isso como algo normal, mas isso não é normal. A escola pública sempre teve um histórico diferente, um histórico de resistência, um histórico de luta, um histórico de reflexões. Então, o recado é um pouco esse, assim, para que toda a categoria tem que olhar, e a categoria O, que é a mais precarizada, precisa olhar para a organização, para a coletividade. Eu não posso me preocupar somente com o meu. Eu tenho que olhar o coletivo, eu tenho que me juntar aos meus pares para que a gente consiga dar um chega para lá nessas políticas que retiram direitos, nessas políticas que oprimem, nessas políticas que de alguma maneira colocam o professor em segundo plano. Uhum. E desrespeitam os seus direitos. Foi criada há pouco tempo, né? Essa categoria O, né? Não, essa categoria O já faz uns bons anos, né? Começou ali em 2005, né? E aí a gente travou várias batalhas, né? Em 2008 tivemos greve em 2008 e, salvo engano, foi na secretaria do Paulo Renato que se transformou em lei, né? Então, o professor da categoria O, ele precisa perceber essa dificuldade, né, que a gente está vivenciando hoje e precisa entender que nós precisamos olhar para a coletividade, como eu disse. Então, acho que esse é o grande desafio e a gente lutar por concurso público, né? Sim. Porque aí é que está a questão, porque se você tem o seu cargo efetivo,
você tem... não é tão simples você ser demitido. Você tem estabilidade no emprego. Então, isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. A estabilidade no também, emprego. Né? Que também vira e mexe querem tirar a estabilidade, né? Vira e mexe querem tirar, exatamente. Então, a gente está no sindicato, a gente está como representante de escola, a gente está conversando com a comunidade escolar, tudo isso, a gente está respondendo aos chamados que a categoria, que o sindicato faz, tudo isso faz com que a gente se fortaleça. Mas eu lembro de greves e de lutas muito potentes da categoria bancária Dos dos professores, né? Sai, inclusive, em televisão, fazendo uma luta muito grande, né? Eu acho que a mudança de plano de aposentadoria, não me recordo muito exatamente, mas porque sempre ela vive sendo atacada. Isso. E eu falei da categoria O porque eu lembro que já bem antes não existia essa figura, né? E eu lembro quando foi criada, e elas são criadas, é como a terceirização, né? Você cria que é para sempre flexibilizar, sempre quebrar a resistência, quebrar a unidade, porque aí a outra categoria ele não se vê pertencente ao quadro, né? Você cria diferenças. Exatamente. Você né? divide. Você divide, né? para governar, Divide as né? pessoas para exatamente. Então, eu acho que é um pouco essa ideia. E assim, as palavras que se utiliza são palavras de impacto, né? Então, quando você fala de reformar alguma coisa, quem não quer reformar a casa, né? A ideia da reforma é uma ideia positiva, né? Quando você fala de flexibilizar, é porque o outro lado é inflexível, né? Então, você vai utilizando um arcabouço, né? de palavras e de disputas ideológicas que vai, de alguma maneira, convencendo as pessoas a irem para o abismo, né? De certo modo. Então, eu acho que é um desafio grande a gente conseguir, primeiro, chegar, mostrar, se convencer de que categorias, elas precisam ser uma só. Cada categoria, né? Então, professores e professoras é uma categoria. Os educadores é uma categoria, né? A educação. Da mesma forma, os bancários, da mesma forma, as pessoas que trabalham na construção civil e por aí vai, né? Então, a partir do momento que você separa em vários ramos, uma mesma categoria, você divide. Isso é um problema, né? Claro. Então, hoje, entre os professores, existe uma sopa de letrinhas no estado de São Paulo. Pois é, né? E que é uma coisa muito preocupante, porque você vai criando legislações diferenciadas para cada tipo de segmento. E isso dificulta mais a organização e a unificação dessas pessoas. Claro. É muito complexo. E é complicado, porque você não se vê, isso está acontecendo com aquela categoria, com aquela letrinha. Com a minha letrinha não vai acontecer nada, né? Então, a união fica mais complicada, né? Você lutar por alguma coisa que, na verdade, não está te afetando, né? E a categoria O é isso, não tem a estabilidade, então fica com medo, né? Se deixa acuar, porque... E tem uma legislação que ela é pautada no assédio, na perseguição das pessoas, e coloca-se um monte de limites para que a pessoa continue naquele emprego. Então, as pessoas o medo vai tomando conta, e a gente não pode deixar o medo tomar conta. Claro, então, porque tá fácil, né? Arrumar emprego, né? O primeiro passo, e o primeiro passo é as pessoas terem essa dimensão do que significa essa legislação, tá acompanhando essa legislação, né? E juntamente com isso, tá se organizando no seu sindicato. Sim. Porque esse é o caminho que a gente vê, é o caminho da nossa organização, para que a gente possa ter a garantia dos nossos direitos, do nosso emprego, e por aí vai. Enfrentar os ataques, né? E a luta, tudo isso combinado com o projeto pedagógico da escola. Porque também, se a gente não luta, se a gente não combina a luta por um projeto pedagógico da escola pública com a luta dos nossos direitos, a gente perde. Uma coisa está atrelada, precisa estar atrelada à outra, né? Então, o professor ele precisa perceber o seu papel. Isso é necessário,
né? Que ele tem que estar voltado às questões da escola, ao debate pedagógico, né, de elevação do nível de consciência das pessoas na escola, combinado com a luta mais geral por direitos e por melhores condições de emprego e salário. Então, essas coisas precisam caminhar juntas. Esse é o grande desafio nosso. Sim. Né? E fazer essa discussão com o professorado, espaços como esse do Farol da Baixada, contribuem bastante. Esperamos então, que sim. Eu acho que é essa reflexão que a gente precisa deixar para as pessoas. E é essa contribuição. E, Serginho, e como é que é a participação dos pais dos alunos? Existe espaço de participação? Ou existe esse espaço e eles não querem? Ou existe muita cobrança dos pais sobre os professores? Sabe aquela história? Você disse isso, disse aquilo, né? Eu acho que a primeira coisa que precisa deixar muito evidente, assim, nessa reflexão, é que a escola ela é um espaço de conflitos. Né? Então, aliás, onde há democracia, há conflitos, né? Porque a democracia ela não é uma coisa, não é fácil de se alcançar. A democracia ela é uma construção permanente. E a escola não é diferente disso. A escola tem as suas dificuldades, né? Eu acho que cada um tem que olhar para si. Primeiro, a categoria, o professorado, precisa entender que uma reunião pedagógica ela não pode servir... poxa, hoje tem reunião pedagógica e eu vou receber os pais para falar mal do Juninho, para falar mal da Maria. Não pode ser isso. Você vai questionar o aprendizado e como aquilo está acontecendo em casa, mas eu não posso chegar na escola e só ouvir falar mal do meu filho e da minha filha. A escola ela tem que ser um espaço acolhedor. Ela precisa ser um espaço onde as pessoas sintam sentido, percebam sentido naquilo. Que é a partir dali que a gente vai ter reflexões partindo da realidade da comunidade. Então, se próximo da minha escola tem um córrego, um rio que alaga, aquilo precisa estar no currículo da escola. É o debate que a gente vai entrar já sobre a reforma do ensino médio. Uhum. O que tem sido esse novo ensino médio no estado de São Paulo? O que tem sido? Então, é uma reflexão importante sobre o papel da escola. A gente sempre perseguiu uma ideia de que a escola, o conhecimento, ele precisa se dar a partir da realidade das pessoas. Precisa ser construído a partir daquilo que as pessoas veem sentido. E a reforma do ensino médio no estado de São Paulo, ela tem sido uma experiência muito negativa em relação a isso. Primeiro porque vem com uma ideia de liberdade que não é verdadeira, né? Então, a reforma do ensino médio, desde quando o Temer deu o golpe na presidenta Dilma, ele vem apostando numa ideia de que precisa se mudar o ensino médio, precisa ser uma coisa mais criativa, precisa ser uma coisa que envolva mais as pessoas, que traga mais... Mas na prática não está sendo. Na prática não está sendo. Primeiro porque as escolas públicas no estado de São Paulo, boa parte delas não tem estrutura suficiente para ter a quantidade de itinerários que eles estão ofertando. O próprio termo itinerário, ele é polêmico nesse sentido. Como é que seria? Como é que aconteceria? Porque eles dizem o seguinte, eles estão colocando o seguinte, o aluno, o novo ensino médio, ele precisa dar ao aluno a liberdade de escolha. Mas essa liberdade de escolha, na prática, ela não se dá, porque muitas escolas não têm estrutura, condições de comportar mais de 2, 3 itinerários. Muitos municípios no estado de São Paulo têm condições de, no máximo, ter um itinerário. Então, o que eu vou escolher? Itinerários seriam um elenco de diversos matrículas. Diversos temas educacionais, né, que eu possa escolher dentro daquilo que eu acho que pode contribuir com a minha formação intelectual. Você tem que ter professores para tudo isso, né? Tem que ter salas para tudo isso, tem que ter laboratórios para ter laboratórios, ter condições reais para que isso funcione. Né? Outra coisa é o tema, muitos temas que estão chegando. O que você vai aprender, o que tem a ver com o Enem, com a sua formação para o vestibular, você desenvolver um tema sobre o que tá rolando por aí, por exemplo.
né? Ou então, do você aprender a fazer o docinho gourmet, né? O beijinho, a língua de sogra, o brigadeiro, né? Adoro esses docinhos, mas assim, objetivamente, o que isso tem a ver, né? Com aquilo que eu preciso aprender? Eu preciso aprender história, eu preciso aprender matemática, eu preciso ter as bases para que eu possa disputar ir para um vestibular e ter condições de ter uma boa vaga na universidade. Eu preciso ter conhecimentos básicos sobre o que aconteceu na história do Brasil, o que aconteceu, o que foi a Revolução Francesa, o que foi o que aconteceu na Grécia, o que aconteceu com os povos originários no Brasil, na América do Sul, nas Américas como um todo, né? O que aconteceu na África, né? Como é que se deu a escravidão, a trazida de negros e negras para esse continente, né? O genocídio que se deu com essas pessoas. Eu preciso saber disso. Nada disso é colocado, né? Mas nem que não tive, mas nada disso é colocado, né? Nunca foi, né? Pois é. Então, essa reforma no ensino médio, se ela não considerar isso, ela tá fadada ao fracasso. E é isso que está acontecendo nesse momento. Um outro aspecto que diz muito, que tem mostrado muita preocupação é sobre o ensino profissionalizante, porque eles querem juntar a ideia do ensino regular no médio, querem combinar com o ensino profissionalizante. E aí, o que tem se mostrado esses ensinos profissionalizantes? São iniciativas nem você forma para o ensino regular, nem você forma para o profissionalizante. Mas por que querem juntar isso? Assim, porque é uma forma, você está no mesmo espaço, em tese, você estaria no mesmo espaço, com mais horas, e você tanto teria uma formação básica, como você teria um aprendizado profissionalizante. Só que na prática não está sendo isso, né? Tanto que uma das respostas que o governo federal está dando nesse momento é o aumento das horas, de 1.200 para 2.400. Né? Tem outras questões que eu acho que é necessário refletir ainda, mas é uma resposta importante, mas ainda está distante do que precisa de fato. Né? Então, uma das coisas é a quantidade de horas, que a reforma ela propôs num primeiro momento, né, com o golpista Temer, né, e que o Estado de São Paulo, com Tarcísio agora, tem feito uma propaganda em relação a isso, mas na prática não tem sido isso, porque o que a gente tem percebido na grande parte das escolas é que tem excluído os estudantes, né, que muitos estão no trabalho, muitos acabam não se adequando àquele perfil da escola e acabam saindo da escola. Então, na prática, não tem sido isso. Né? As pessoas não têm aprendido coisas que têm a ver com... tenham trazido sentido para elas, para aquilo que elas precisam aprender. E, ao mesmo tempo, as escolas não têm se demonstrado espaços que de alguma maneira, façam o mais importante, que é aglutinar os estudantes. Eu acho que a maior experiência disso são as PEIs, no estado de São Paulo, né? Que tem se mostrado grandes espaços de exclusão dos nossos estudantes e, ao mesmo tempo, instrumentos de perseguição aos professores. O que é PEI? PEI é a escola de tempo integral. Tá. Né? São as escolas de tempo integral do projeto Escola Integral do Estado de São Paulo e que tem como objetivo aumentar o tempo dos estudantes nas escolas. Né? E a reforma do ensino médio, elas impactam tanto nas PEIs quanto nas escolas regulares, porque nem todas as escolas se tornaram escolas de tempo integral no estado de São Paulo. Né? E por que você fala que são também momentos de perseguição aos professores? Porque o que acontece? Eles têm criado uma legislação, né, que se organiza por uma lógica do assédio. Então, para que o professor faça aquilo que eles entendem como correto, eu preciso transformar a escola num espaço que tem a cara da empresa. Então, é uma lógica empresarial dentro da escola pública eles estão trazendo. É esse o projeto deles. Fazer com que, já que eu não consigo transformar a escola em empresa privada de maneira imediata, eu vou fazendo isso
nas bases, na legislação, eu vou fazendo isso, eu vou acabando com a escola por dentro. Eu vou tirando verbas, eu vou criando uma legislação que impõe ao profissional determinadas condutas. Então, tudo isso vai transformando a escola num espaço insuportável. Está muito difícil hoje estar na escola pública, porque cada vez está mais complexo. A quantidade de cobranças, de relatórios que se pede o tempo inteiro é algo que está fora da realidade que a gente, exatamente, que a gente sempre viveu. Então, a criatividade é algo que está cada vez mais de lado. Sim. A busca, a construção do conhecimento está cada vez mais como segundo plano. Então, eu preciso ter uma série de medidas que, de alguma maneira, enquadrem o professor num formatinho. E é isso que a gente tem questionado bastante e que a gente tem refletido com os professores. Uma outra questão é o enfraquecimento dos sindicatos, né? Então, o Estado de São Paulo, por exemplo, já faz algum tempo que eles têm negado o abono de ponto para os professores se organizarem nas reuniões de representantes. Se organizar no seu espaço de trabalho é fundamental. Claro. É fundamental. O que o governo tem feito já desde a época do governo anterior de alguma maneira, negar os nossos espaços de organização de luta. Então, já não cedem mais o abono de ponto, que é uma questão, uma conquista nossa. E esse governo Tarcísio de Freitas / Renato Feder tem negado as nossas reuniões de abono de ponto, nossas reuniões de representante de escola. Então, é um outro elemento que eu acho que também acaba pesando, né? Um outro aspecto da reforma do ensino, né, é a quantidade de horas, né, o aumento da carga horária. Por isso, esse número imenso de escolas de tempo integral, né, de projeto de escola integral, do aumento que se deu aí desde o governo anterior, governo Dória, né? Que, aliás, a gente pode falar um pouquinho já também, mas que criou todas as bases dessa lógica mais autoritária que está colocada aí. Então, o aumentar a quantidade de horas na escola precisa estar associado a uma série de outros aspectos do ponto de vista da construção pedagógica, né, da construção do conhecimento, de tempo integral realmente, né, que não pode transformar a escola num depósito de crianças. Eu preciso ter condições, estrutura na escola, para que, de fato, a criança veja aquele espaço como um espaço de aprendizagem lúdica. E está mais do que provado que a construção do conhecimento não se dá só no espaço da escola. Eu tenho que estimular que o meu aluno vá para o museu, eu tenho que ter políticas públicas que estimulem o meu aluno a ter um olhar ambiental, que vá fazer conhecer experiências ambientais, que vá conhecer experiências em quilombos, que vá conhecer experiências em tribos indígenas. E por aí vai, né? Que consiga, de alguma maneira, se aproximar o máximo possível das humanidades. Então, a educação de tempo integral é algo diferente da escola de tempo integral. Então, é necessário ter políticas públicas que olhem para isso. A educação, ela precisa estar intimamente ligada à ideia da cultura. Educação e cultura precisam caminhar juntos, né? Então, eu preciso ter espaços em que eu desenvolva literatura na escola, em que eu possa levar os meus estudantes para saraus, né? Recentemente, a gente fez no podcast Alvorada, a gente fez uma entrevista com Sérgio Vaz, que ele é responsável criador da Cooperifa, né? E aí ele tem feito um trabalho muito interessante nas escolas públicas sobre poesia, sobre literatura, Então, os estudantes, eles precisam estar olhando para isso. E não é só no digital, é no material físico. Eu preciso ouvir o outro, eu preciso abrir espaço para a minha criatividade intelectual. Eu acho que esse é o grande desafio que está colocado para a escola pública atualmente. Acho que é um pouco essa reflexão. Mas é o que você disse, né? Essa visão empresarial e visão assim de formar trabalhadores. Formar trabalhadores mesmo, não gente que gente que poderia ir além assim do que apertar um botão.
digamos, né? Que tem uma construção de saberes para a sua vida que não necessariamente apertar um botão ou fazer um brigadeiro. É aquela visão empreendedorismo, que tem essa palavra muito na moda, né? Sim, Empreendedorismo, ou seja, que você se faz, você é o seu patrão, você se cobra, mas que a gente sabe que na verdade, vai pintar um pano de prato, vai vender, sabe? É algo que não possibilita que aqueles estudantes galguem lugares melhores, né? Que tenham, se construam de uma maneira com os horizontes mais amplos, né? Eu tenho eu não estou dentro da escola, mas me parece isso, essa visão empresarial, essa visão do empreendedorismo, que, assim, eu faço a minha hora de trabalho, né? Não é isso que colocam? Eu sou meu patrão. Não, você é o... Está sozinho na vida, né? É um informal que não tem direitos e está... A Deus dará, você se vire. Na verdade, é isso. Não, isso é interessante porque o capital ele está criando uma ilusão nas pessoas, né? E isso passa pela educação, passa pelos os cursos técnicos da vida, né? Passa pelos Sebrais da vida. E está se criando uma ideia na classe trabalhadora que a gente precisa politizar e colocar o debate no lugar certo. Porque as pessoas estão comprando a ideia que o aplicativo que me explora, ele me faz patrão de mim mesmo. E isso é uma ilusão. Né? Porque você está ali sendo o tempo inteiro explorado pelo aplicativo. Tem, obviamente, um grande capitalista ali, um grande empresário por trás daquilo tudo, lucrando muito. E você... está com a ideia de que você é patrão de si próprio. E isso está colocado na escola. A ideia de empreendedorismo é uma coisa que tem sido apostada, inclusive nessa coisa da reforma do ensino médio, isso tem aparecido bastante. Exatamente. Então, politizar essa discussão, fazer uma reflexão aprofundada sobre o significado dessas questões, me parece a tarefa do dia, assim. A gente precisa levar isso para as escolas, a gente precisa levar isso para as categorias, porque não é só na educação, obviamente, né? Estamos formando as nossas crianças com esse olhar, mas isso está geral. Então a gente precisa fazer essa reflexão para que as pessoas percebam, olha, você trabalha muito. E aonde é que vai ficar o ócio? Né? Tem muita gente que já escreveu sobre isso. Né? Qual que é o momento do ócio? Né? Qual é o momento de eu não fazer nada? Qual que é o momento de eu ouvir uma música? Qual que é o momento que eu vou poder fazer uma leitura da maneira do tempo que eu quiser? Né? Qual que é o momento que eu vou poder ir ao museu? Que eu vou poder ir ao restaurante com a minha namorada? Qual que é o momento? Né? Cada vez está se perdendo mais isso. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas, ao invés da tecnologia, voltando ao debate da tecnologia, servir para que as pessoas trabalhem menos e em menos tempo na semana, estão utilizando esses mecanismos para que as pessoas trabalhem mais, muito mais, e para que as pessoas deixem os seus prazeres da vida de lado. Então, isso está acontecendo na escola. Está acontecendo na escola hoje com várias disciplinas que indicam a ideia de que eu vou ser patrão, que eu vou cuidar da minha produção. E eu vou vendê-la, eu vou ser o meu próprio patrão. Isso é uma ilusão. É quando você falou beijinho, fazer beijinho, olho de sogra. É isso, ensinar, digamos assim, né? Não é a palavra, mas a autoexploração. A pessoa se autoexplora. Aí não precisa de mais ninguém, não precisa de um patrão que explore a ele, ou que dite o que ele tem que fazer. Ele se autoexplora.
Talvez seja uma exploração mais sofisticada, né? Lógico. É uma exploração capitalista mais sofisticada. Sim, porque não está se tem, diretamente... não tá, é uma coisa que não está tão na caruda ali, né? Você vai trabalhar para mim 10 horas, 10 horas por dia, né? Objetivamente. Não, você incorpora a ideia de que eu tenho que ficar quantas horas for possível, necessária, para que eu consiga alcançar a produção de 500 brigadeiros por dia, 1000 brigadeiros por dia. Isso. Né? E aí, esses brigadeiros eu vou passar para uma empresa, ou eu vou, né? Então, eu vou trabalhar com o meu carro as horas que eu quiser. E eu vou estar respondendo aquele aplicativo quantas horas por dia for necessário para que eu consiga ter tantos reais por dia. Isso. Você se cobra. Você mesmo. Se não cobra. Precisa de um gerente te cobrar. Você mesmo se cobra. É uma exploração mais sofisticada. Né? Então, acho que refletir sobre isso... É isso. E é para esse lado que a educação tem ido, né? A educação pública tem ido. Enquanto a educação de grandes colégios, né, caríssimos e tudo mais, ela não é para esse lado que ela tá levando. Está levando para a pessoa ser a que vai mandar, né? É que vai ser a CEO da empresa, é que vai ter aquele negócio que realmente vai depois ter diversos funcionários, enfim. Então, é um elemento, está sendo um elemento de aumento da desigualdade social, da desigualdade, tudo que é desigualdade, né? Porque aquele aluno não vai conseguir sozinho, óbvio que ele não sabe, mas não vai conseguir sozinho ter outros saberes e outras perspectivas ou novos horizontes de construção, né? Esse é um ponto de vista de uma leiga, né? Que está falando. Não, pelo mas certamente acompanha, né? Estou acompanhando. O mundo do trabalho, né? E a gente percebe o mundo indo para esse lado. O que você falou muito bem. Usam palavras que reforma, flexibilização, para iludir. Você acha que é bom. Então, isso aí também. Acha que sempre os argumentos são os melhores intencionados, sempre, né? São os melhores, mas a gente percebe o que tem de intenção. Eu acho que em meio a tudo isso, Eneida, eu acho que a gente tem também um desafio, né? Eu acho que é entender que a gente está vivendo um momento no país que não é uma coisa tão simples, né? A gente está passando por um momento de crise civilizacional, né? Eu acho que tem que ter um novo pacto civilizatório e que a gente consiga mostrar para as pessoas que essa inversão de valores que está acontecendo, né, com essa coisa do crescimento da extrema direita no país, com esses pensamentos conservadores, né, que apostam no ódio, apostam na fake news. A gente precisa derrotar isso, passa por isso, né? Eu estava vendo uma pesquisa ontem que a extrema-direita ganhou as primárias na Argentina, né? Um país aqui do lado. Então, o Trump, apesar de todas as mazelas que aconteceram lá, e o ataque à democracia, o ataque aos negros e negras, o desrespeito à vida humana, primeiro país com o maior número de pessoas mortas por Covid no mundo, né? O Brasil foi o segundo. Com Bolsonaro, né? Um completo... uma pessoa que não tem respeito nenhum à vida humana, né? E tudo isso, eu acho que são demonstrações de que a gente precisa estar atento a isso. E eu acho que os movimentos sociais, eu acho que a esquerda brasileira, os setores democráticos precisam entender que o momento, ele é um momento de unificação das nossas lutas e dos nossos projetos. Se a gente não entender isso, tudo isso que a gente está discutindo aqui pode se transformar numa realidade muito maior, né? Então, por quê? Porque esses setores, eles defendem cada vez mais que tem que ter mais neoliberalismo, tem que ter mais empreendedorismo, né? Numa perspectiva
que não olhe para a condição humana, né? Para a melhoria de vida das pessoas, para ser mais concreto, né? Cada vez menos essas pessoas estão preocupadas que a educação seja pública e de qualidade. Cada vez menos essas pessoas estão preocupadas que você tenha um atendimento à saúde de qualidade, que você tenha direito ao lazer, que você tenha direito às questões básicas da construção do conhecimento, da sua ludicidade, né? Então, me parece que nós temos um desafio que, nesse país, que a primeira coisa é fazer com que esse governo que nós elegemos, que é o governo Lula, ele dê certo. Ele dê certo, já está dando, na verdade, no meu ponto de vista, e a gente precisa trabalhar para que esse programa que a gente elegeu, que as pessoas disseram, eu não quero mais aquilo, eu quero isso, se torne realidade. Então está posto para a gente um grande desafio, que é a nossa unidade dos movimentos sociais, a nossa unidade dos movimentos partidários, dos setores democráticos, para que a gente consiga, de fato, derrotar o fascismo e derrotar a extrema-direita. Né? Porque, embora eles estejam hoje chamuscados, estejam um pouco mais fragilizados, mas a disputa continua. Se a gente abre os WhatsApps das famílias, a gente percebe que tem muita gente que incorporou esse pensamento. As pessoas precisam entender que a gente precisa ter um novo pacto civilizatório e que a gente precisa, de fato, colocar a condição humana na frente desses valores conservadores e que, de alguma maneira, não faz com que o mundo avance. Então, um mundo melhor é um mundo que tem educação para todo mundo, um mundo que tem atendimento à saúde, que as pessoas possam ter lazer, que as pessoas possam ler o seu bom livro, que as pessoas trabalhem menos e tenham melhores condições de vida, né? Que as pessoas tenham mais parques, que as pessoas tenham mais florestas, que as pessoas que haja respeito aos povos originários, que haja respeito às pessoas LGBTs por conta das suas dos seus desejos e tudo mais, porque que a gente, uma sociedade que a gente respeite os negros e as negras. Então, eu acho que é esse o objetivo, que a gente respeite as mulheres. A gente precisa ter uma sociedade onde as pessoas tenham mais o olhar mais cuidadoso para o outro, né? Que as pessoas tenham mais empatia, uma empatia coletiva, não só uma empatia individual, né? Que as pessoas tenham, de fato, solidariedade humana umas com as outras. Então, eu acho que é esse mundo humano e que, de alguma maneira, garanta os direitos sociais para as pessoas que a gente precisa perseguir. E, para isso, é necessário que a gente tenha unidade num momento como esse. Sim. É necessário que o que a gente alcançou nas urnas em 2022 se torne realidade daqui para frente. E que aquele programa se torne uma realidade. Então, para tudo isso, a gente precisa estar muito antenado, a gente precisa estar organizado nos nossos sindicatos, nas nossas associações, os estudantes precisam estar nas ruas, né? Os idosos precisam estar bem afinados com seus direitos e por aí vai. E as categorias de trabalhadores, de modo geral, é essa impressão que a gente tem acumulado. Mas é isso mesmo. A gente derrotou Bolsonaro, né, através dessa unidade, mas ainda não derrotamos o fascismo, né? Ainda tem esse desafio aí pela frente, mas lembrando que é um desafio grande que tem a ver com o capitalismo, né? O capitalismo ele se utiliza do fascismo para alcançar suas metas. Então, você falando, eu lembrei bem do que a gente quer, que todo mundo seja feliz, né? Que tenha respeito, dignidade, seja feliz. A tradução é essa, né? A tradução, né? Resumidamente é essa. Mas aí me lembrou o Paulo Guedes reclamando porque estava uma bagunça, a empregada doméstica indo para Disney, porque ela tinha que ir ali para Espírito Santo, que ele falou, né? Para Disney. Então, existem pessoas que se acham melhor que as outras não têm o mesmo direito que elas, né? E o capitalismo ele se utiliza disso, ele reforça esse aspecto, né, para fazer valer o liberalismo aí total que ele quer. Não é isso? Então, assim, o desafio, o buraco é mais embaixo ainda, e o desafio é extremamente grande, e você tem toda a razão, é só com
a unidade dos trabalhadores, da sociedade em geral, dos democratas, dos progressistas, é que a gente vai tocando e vai colocando, empurrando, encantuando, né? Encantuando esse pessoal e fazendo valer aí, a gente uma construção melhor. Sim. Né? Eu queria, não sei como é que tá o tempo aqui, mas assim, eu queria falar um pouquinho de um filme que tem muito a ver com isso que a gente está refletindo, né? Tem um filme na Netflix, chama-se O Poço. Eu assisti. E aí ele se desenvolve a partir de estamentos, né? Sim. E aí, a cada andar, né, do poço, as pessoas elas vão, de alguma maneira, começa no andar de cima um banquete, e aí a comida ela vai descendo os andares, e aí a cada descida de andar, a comida vai ficando cada vez mais precarizada, né? Sim. Até que chega lá embaixo, bem no finalzinho, as pessoas estão comendo o resto do resto, né? Então, a gente vive isso na sociedade. Acho que é uma metáfora interessante para a gente entender o funcionamento da sociedade capitalista, né? Até sugiro, assim, as pessoas que estiverem nos assistindo, tentar procurar esse filme. É um filme espanhol, Poço, né? E é um filme que tem muito sentido, assim, né? Dentro daquilo que a gente discute, né, em relação ao significado do capitalismo, né? Então, para quem está em cima, é o que é melhor, o que há de melhor, e para quem está embaixo, só o resto, né? Só as migalhas. Então, eu acho que a gente serve como uma metáfora interessante para a gente fortalecer e ilustrar esse comentário que a gente está fazendo aqui, em especial esse final que você fez. Acho que é um pouco Eu isso. assisti esse filme, Assistiu? Muito forte, nossa, muito. Fiquei bastante impactada com ele. Inclusive a solidão da pessoa, é que ninguém pode contar com ninguém ali, não é isso? Tentando lembrar um pouco, ninguém pode contar com ninguém, é assim, um estado de loucura. Né? De desumanização. Desumanização. E eu acho que tem um outro também que eu acho que é legal a gente falar a respeito, né? Que é o Bacurau, né? Só que esse numa outra conotação, né? Eu acho que espero que a gente consiga nesse período, junto com a população brasileira, se organizar para que as pessoas entendam, para que quem vem tirar nossos direitos, né? Se vai entrar em Bacurau, que venha na paz, né? Que venha no sentido de nos dar felicidade, de cuidar das pessoas, de nos dar melhores condições de vida, né? Sim. Porque o nosso povo é um povo de luta. Nosso povo, eu tenho certeza que nosso povo vai continuar resistindo, vai continuar lutando, e a gente vai alcançar momentos muito melhores, dias mais generosos, não tenho dúvida disso. E já lutou, né? Porque já mudou o governo, né? Já mostrou o que quer, na verdade, né? As pessoas com menos de 2 salários mínimos foram as que votaram, né? Votaram em Lula, as mulheres votaram em Lula, as negras e negros votaram em Lula, que é a maior parte do nosso país, a maioria do nosso país. Sim. Né? Então, é isso. Serginho, quer falar mais alguma coisa? Então, eu quero, assim, imensamente agradecer ao convite, né? Espero ter contribuído aí com essa reflexão, com os elementos que a gente está trazendo do dia a dia da nossa luta sindical, né? Então, a gente está todo dia conversando com as professoras, com os professores, a gente está visitando escola, a gente está pensando atividades no sentido de organizar a categoria, né? Hoje é dia... Hoje? Não sei que dia é hoje. Hoje é dia 14, né? 14 de agosto. Dia 16 de agosto a gente tem um ato na Praça da República, em São Paulo, organizado pela POESP, que é o nosso sindicato dos professores e das professoras, em defesa dessa coisa dos livros didáticos, dos livros, né? A importância dos livros, né? Queremos livros e não queremos armas. Então, é uma forma também de demonstrar para o governo do estado o descontentamento da categoria em relação a isso. Então, fica às 17 horas a gente vai se encontrar lá na Praça da República, na cidade de São Paulo.
Então, as professoras efetivas, categoria O, eventuais, categoria F, toda a nossa categoria é importante estar nessas atividades que o sindicato chama. Sempre né? pela Teremos vida, várias, né? mas é sempre importante. Sempre pela vida, né, Serginho? Aliás, você me fez lembrar, porque livros sim, armas não. E a gente falando sobre o governo do estado, recentemente aqui na nossa região, teve essa Operação Escudo, foram assassinadas 16 pessoas, se eu não me engano. Então, a retaliação, né, pela morte de um policial, que é lamentável também, Sim. mas existe uma retaliação muito maior. Isso me lembra 2006, o PCC havia assassinado uns policiais, e a polícia foi, aqui no estado de São Paulo, foi para as ruas e matou 500 pessoas. Sendo que a maioria não tinha nem passagem pela polícia, como foi agora. Né? Nem passagem pela polícia tinha, ou seja, não eram as pessoas envolvidas em tráfico, nem nada, e mesmo a gente deveria até refletir sobre isso, né? E aí me lembra essa questão da retirada das câmeras, dos uniformes, dos policiais, e tem vários posts na internet assim, vão tirar as câmeras dos uniformes dos policiais, mas vão colocar na sala de aula para os professores. Exatamente. Né? Para vigiar os professores com essa ideia, professor... faz aí os seus discípulos para o comunismo, umas ideias loucas, né? Mas que bom, tiraram dos policiais, assim, pode acontecer o que quiser, que eles não são vigiados. Então, uma inversão... Os professores podem ter câmeras em salas de aula, né? Essa conotação que o governo Tarcísio tem demonstrado, né? Mas câmeras na farda dos policiais não pode, né? E a gente sabe que nós temos uma polícia... A polícia paulista, ela é uma polícia que mata muito, né? E que não tem... Isso é muito preocupante, porque... qual que seria a postura de qualquer governador sério num momento como esse? Se você tá vendo tá percebendo que tem contradições... tem que facilitar a coleta das imagens. Por que o Tarcísio tem dificultado isso? No momento que ele tem que facilitar para que se apure de fato o que aconteceu. Porque é isso, a gente vive uma sociedade que lá vem o pessoal dos direitos humanos. Como se defender direitos humanos para os humanos fosse uma coisa incorreta. Como que alguém que é ser humano é contra os direitos do ser humano? Como? Não é? Então, é uma ideia muito distorcida, né? Que acabam vendendo como se direitos humanos fosse... Direitos humanos é uma amplitude de coisas. Claro. Amplitude de coisas. Inclusive o de apurar, né? Numa situação como essa. A gente não tem um país em que as pessoas podem ser executadas. Se pensa isso, tá incorreto. Esse não é o papel da polícia. Claro. Não pode ser. Claro. Então, sabemos que tem policiais bons, tem policiais mal intencionados, como tem em todas as categorias, tem gente bem intencionada e mal intencionada, mas há tempos que é necessário ter uma preparação melhor da polícia no estado de São Paulo e no país como um todo, né? Então, eu sei que do Supremo Tribunal Federal saiu recentemente uma posição de um plano nacional de segurança pública, né? E me parece que isso está em andamento. Então, acho que é um caminho interessante. Acho que a gente tem que observar isso, tem que verificar, ver se é possível a gente participar de alguma forma, né? E acho que é isso que eu queria falar aí para concluir esse nosso bate-papo tão legal, tão leve. Leve, pesado, os temas nem sempre são leves, mas leves, né, com conteúdo interessante, mas muito agradável. É agradável. Falar isso. Agradeço, viu, Serginho, a sua contribuição, você vir de São Paulo, especialmente, viu, para o nosso programa. Está ficando intermunicipal, olha, né? Figuras importantes. Então, olha, não se esqueça de se inscrever, de dar o like, ativar o sininho, porque quinta-feira que vem tem mais.
Valeu, gente. Isso.